Quais são as obras da providência de Deus? Mensagem por Thomas Watson. As obras da providência de Deus são os atos de seu governo santíssimo, sábio e poderoso sobre suas criaturas e suas ações. Da obra da providência de Deus, Cristo diz: Meu Pai está sempre em seu trabalho até hoje e eu também estou trabalhando. Deus descansou das obras da criação. Ele não cria nenhuma nova espécie de coisas. Ele descansou de todas as suas obras e, portanto, deve necessariamente se referir às suas obras de providência. Meu Pai está sempre trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Seu reino governa sobre tudo, isto é, seu reino providencial. Agora, para esclarecer este ponto, eu devo, primeiro, mostrar-lhe que existe uma providência. Segundo, qual é essa providência? Terceiro, estabelecer algumas máximas ou proposições relativas à providência de Deus. Primeiro, que há uma providência. Não existe tal coisa como acaso ou destino cego, mas há uma providência que guia e governa o mundo. A sorte é lançada no colo, mas toda decisão vem do Senhor. Provérbios 16:33. Segundo, o que é essa providência? Eu respondo: providência é Deus ordenando todos os resultados e eventos das coisas segundo o conselho de sua vontade para a sua própria glória. Eu chamo de providência Deus ordenando as coisas para distingui-la de seus decretos. O decreto de Deus ordena coisas que acontecerão. A providência de Deus as ordena. Chamo providência a ordenação das coisas segundo o conselho da vontade de Deus. Deus ordena todos os eventos das coisas segundo o conselho de sua vontade para a sua própria glória. Sua glória sendo o fim último de todas as suas ações e o centro onde todas as linhas da providência se encontram. A providência de Deus é a rainha e governanta do mundo. É o olho que vê e a mão que gira todas as rodas do universo. Deus não é como um artífice que constrói uma casa e depois a abandona, mas como um piloto, ele dirige o navio de toda a criação. Terceiro, proposições sobre a providência de Deus. A providência de Deus alcança todos os lugares, pessoas e assuntos. Primeiro, a providência de Deus alcança todos os lugares. Sou eu um Deus de perto e não um Deus de longe? A diocese onde a providência visita é muito grande, alcança o céu, a terra e o mar. Eu nunca posso escapar do teu espírito. Eu nunca posso escapar da tua presença. Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu descer ao lugar dos mortos, tu estás lá. Se eu cavalgar as asas da manhã, se eu morar nos oceanos mais distantes, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Salmo 139, versos 7 a 10. Agora, que o mar, que é mais alto que a terra, não afogue a terra, é uma maravilha da providência. O profeta Jonas viu as maravilhas de Deus nas profundezas, quando o próprio peixe que o engolia o trouxe em segurança para a praia. Segundo, a providência de Deus alcança todas as pessoas, especialmente as pessoas dos piedosos que de alguma maneira especial são notadas. Deus cuida de cada santo em particular como se não tivesse mais ninguém para cuidar. Ele cuida de você, isto é, Deus cuida dos eleitos de uma maneira especial. Mas o Senhor cuida daqueles que o temem, daqueles que confiam em seu amor infalível. Ele os resgata da morte e os mantém vivos em tempos de fome. Salmo 33, versos 18 a 19. Deus, por seu cuidado providencial, protege seu povo dos perigos e coloca uma guarda-vidas de anjos ao redor deles. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7.
A providência de Deus guarda os próprios ossos dos santos. Os justos enfrentam muitas tribulações, mas o Senhor os livra de todas e cada uma delas. Pois o Senhor os protege do mal, nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 34, versos 19 e 20. Ele engarrafa suas lágrimas. Você mantém o controle de todas as minhas tristezas. Você coletou as minhas lágrimas em sua garrafa. Você registrou cada uma em seu livro. Salmo 56, verso 8. Ele fortalece os santos em sua fraqueza. Hebreus 11, 34. Ele supre todas as suas necessidades com sua cesta de esmolas. Você prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23, verso 5. Assim, a providência supre maravilhosamente as necessidades dos eleitos. Quando os protestantes em Rochelle foram sitiados pelo rei francês, Deus, por sua providência, enviou um grande número de peixes pequenos para alimentá-los como nunca antes foram vistos naquele porto. Então, o corvo, aquela criatura não natural que dificilmente alimentará seus próprios filhotes, providencialmente trouxe sustento ao profeta Elias. Maria, ao gerar e dar à luz o Messias, ajudou a tornar o mundo rico, mas ela mesma era muito pobre. E agora, sendo avisada do anjo para ir ao Egito, ela mal tinha o suficiente para arcar com suas despesas lá. Mas veja como Deus provê para ela de antemão. Por sua providência, Ele envia homens sábios do leste que trazem presentes caros, ouro, mirra e incenso, e os apresentam a Cristo. E agora ela tem o suficiente para custear suas despesas no Egito. Os filhos de Deus às vezes mal sabem como são alimentados, exceto que a providência os alimenta. Verdadeiramente, vocês serão alimentados. Salmo 37, verso 3. Se Deus dará ao seu povo um reino quando eles morrerem, Ele não lhes negará o pão de cada dia enquanto viverem. Terceiro, a providência de Deus alcança todos os assuntos e ocorrências no mundo. Não há nada que se mova no mundo que Deus não tenha por sua providência o domínio sobre ele. É a elevação de um homem à honra, mas é Deus quem julga. Ele derruba um e exalta outro. Salmo 75, verso 7. Sucesso e vitória na batalha são o resultado da providência. Saul teve a vitória, mas Deus operou a salvação. Que entre todas as virgens trazidas perante o rei, Esther devesse encontrar favor aos olhos do rei, não foi sem a providência especial de Deus, pois por esse meio o Senhor salvou os judeus vivos que estavam destinados à destruição. A providência alcança as menores coisas, os pássaros e as formigas. A providência alimenta o jovem corvo quando a mãe pássaro o abandona e não lhe dará comida. Ele fornece alimento para o gado e para os jovens corvos quando eles chamam. Salmo 147, verso 9. A providência alcança os próprios cabelos da nossa cabeça. Os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, verso 30. Certamente, se a providência alcança os nossos cabelos, muito mais as nossas almas. Assim, você viu que a providência de Deus alcança todos os lugares, todas as pessoas, todas as ocorrências e assuntos. Agora, há duas objeções contra esta doutrina. Alguns dizem: há muitas coisas feitas no mundo que são muito desordenadas e irregulares, e certamente a providência de Deus não está nessas coisas. Sim, as coisas que nos parecem irregulares, Deus faz uso delas para sua própria glória. Suponha que você estivesse em uma oficina de ferreiro e visse ali vários tipos de ferramentas, algumas tortas, algumas arqueadas, outras em forma de gancho. Você condenaria todas essas coisas porque elas não parecem bonitas? O ferreiro faz uso de todas elas para fazer seu trabalho.
assim é com as providências de Deus. Elas nos parecem muito tortas e estranhas, mas todas elas continuam a obra de Deus. Vou deixar isso claro para você em 2 casos particulares. O povo de Deus às vezes está em uma condição baixa. Parece estar fora de ordem que aqueles que são melhores estejam na condição mais baixa. Mas há muita sabedoria nesta providência, como aparece assim. Primeiro, talvez os corações dos piedosos tenham sido exaltados com riquezas ou com sucesso. Agora Deus vem com uma providência humilhante para afligi-los e tosquiá-los. Melhor é a perda que os torna humildes do que o sucesso que os torna orgulhosos. Novamente, e segundo, se os piedosos não fossem às vezes afligidos e não sofressem um eclipse em seus confortos exteriores, como suas graças poderiam ser vistas, especialmente sua fé e paciência? Se houvesse sempre sol, não veríamos estrelas. Então, se tivéssemos sempre prosperidade, seria difícil ver a atuação da fé dos homens. Assim, você vê que as providências de Deus são sábias e regulares, embora para nós pareçam muito estranhas e tortas. Aqui está outro caso. Os ímpios florescem. Isso parece estar muito fora de ordem, mas Deus, em sua providência, às vezes vê isso como bom que o pior dos homens seja exaltado, que eles possam fazer alguma obra para Deus, embora seja contra sua vontade. Mas isso não é o que ele pretende, isso não é o que ele tem em mente. Seu propósito é destruir para dar fim a muitas nações. Isaías 10, verso 7. Deus não ficará em dívida com nenhum homem. Ele faz uso dos ímpios às vezes para proteger sua igreja e às vezes para refiná-la e purificá-la. Ó Senhor, Tu os designaste para executar o julgamento. Ó rocha, Tu os ordenaste para punir. Abacuque 1, verso 12. Como se o profeta tivesse dito: você ordenou os ímpios para corrigir seus filhos. De fato, como Agostinho bem diz, estamos em dívida com os homens maus que contra suas vontades nos fazem bem, como o milho está em dívida com o mangual para debulhar suas cascas, ou como o ferro está em dívida com a lima para aclará-lo. Assim, os piedosos estão em dívida com os maus, embora seja contra sua vontade, para iluminar e refinar suas graças. Agora então, se os maus fizerem a própria obra de Deus, embora contra sua vontade, Ele não os deixará ser perdedores por isso. Ele os levantará no mundo e lhes dará uma taça cheia de confortos terrenos. Assim, você vê que essas providências são sábias e regulares, o que para nós parece estranho e torto. Mas alguns podem dizer: se Deus tem participação na ordem de todas as coisas que acontecem, Ele tem participação nos pecados dos homens. Eu respondo: não, de forma alguma. Ele não tem mão no pecado de nenhum homem. Deus não pode ir contra sua própria natureza. Ele não pode fazer nenhuma ação profana, assim como não se pode dizer que o sol está escurecido. Aqui você deve tomar cuidado com duas coisas. Você deve tomar cuidado para não fazer Deus ignorar os pecados dos homens. Você deve tomar cuidado para não fazer com que Deus tenha participação nos pecados dos homens. É provável que Deus seja tanto o autor do pecado quanto o vingador do pecado? É provável que Deus faça uma lei contra o pecado e então tenha uma mão em quebrar sua própria lei? Deus, em sua providência, permite os pecados dos homens. Ele permitiu que todas as nações andassem em seus próprios caminhos. Atos 14 e 16. Deus permitiu o pecado deles, o que Ele nunca faria se não pudesse tirar o bem disso. Se o pecado não tivesse sido permitido, a justiça de Deus em punir o pecado e sua misericórdia em perdoar o pecado não teriam sido tão bem manifestadas.
O Senhor tem prazer em permitir o pecado, mas Ele não tem mão no pecado. Mas não é dito que Deus endureceu o coração do faraó. Aqui é mais do que apenas permitir o pecado. Deus não infunde o mal nos homens. Ele retira a influência de suas graças e então o coração endurece por si mesmo. Assim como a luz sendo retirada, a escuridão imediatamente segue no ar. Mas seria absurdo dizer que, portanto, a luz escurece o ar. E, portanto, você observará que se diz que Faraó endurece seu próprio coração. Êxodo 8, verso 85. Deus não é a causa do pecado de nenhum homem. É verdade que Deus tem uma mão na ação onde o pecado está, mas nenhuma mão no pecado da ação. Um homem pode tocar um instrumento dissonante, mas o dissonante vem de si mesmo. Assim também aqui, as ações dos homens, na medida em que são naturais, são de Deus. Na medida em que são pecaminosas, são dos próprios homens, e Deus não tem mão alguma nelas. Isso vale para a primeira posição, de que a providência de Deus alcança todos os lugares, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Uma segunda proposição é que as providências, que são casuais e acidentais para nós, são pré-determinadas pelo Senhor. A queda de uma telha sobre a cabeça de alguém, o início de um incêndio é casual para nós, mas é ordenado por uma providência de Deus. Você tem um exemplo claro disso em 1 Reis 22:34. Diz: um soldado arameu, no entanto, disparou aleatoriamente uma flecha nas tropas israelitas, e a flecha atingiu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Este acidente foi casual quanto ao homem que puxou o arco, mas foi divinamente ordenado pela providência de Deus. A providência de Deus direcionou a flecha para atingir o alvo. Coisas que parecem acontecer casualmente e por acaso são resultado dos decretos de Deus e a interpretação de sua vontade. A providência de Deus deve ser grandemente observada, mas não devemos fazer dela a regra de nossas ações. Quem for sábio observará essas coisas. É bom observar a providência, mas não devemos fazer dela nossa regra. A providência é o diário de um cristão, mas não sua Bíblia. Às vezes, uma causa ruim prevalece e ganha terreno, mas não é para ser apreciada porque prevalece. Não devemos pensar melhor sobre o que é pecaminoso porque é bem-sucedido. A providência não é uma regra para nossas ações serem direcionadas. A providência divina é irresistível. Não há obstáculo no caminho da providência de Deus para impedi-la. Quando chegou o tempo de Deus para a libertação de José, a prisão não pôde mais segurá-lo. O rei mandou soltá-lo. Quando Deus quis dar liberdade aos judeus em sua religião, Ciro, por uma providência, fez uma proclamação para encorajar os judeus a irem e construírem seu templo em Jerusalém e adorarem a Deus. Se Deus proteger a pessoa de Jeremias no cativeiro, o próprio rei da Babilônia cuidará do profeta e dará ordens a respeito dele para que nada lhe falte. Jeremias 39, versículos 11 e 12. Deus deve ser confiável quando suas providências parecem ir contra suas promessas. Deus prometeu dar a Davi a coroa para fazê-lo rei, mas a providência foi contrária à sua promessa. Davi foi perseguido por Saul e estava em perigo de vida. Mas durante todo esse tempo era dever de Davi confiar em Deus. Ora, observe que o Senhor, por meio de providências cruzadas, frequentemente cumpre sua promessa. Deus prometeu a Paulo a vida de todos os que estavam com ele no navio, mas a providência de Deus parecia ir totalmente contra sua promessa, pois os ventos sopraram, o navio se partiu e se quebrou em pedaços. Assim, Deus cumpriu sua promessa. Sobre os pedaços quebrados do navio, todos chegaram em segurança à costa.
Confie em Deus quando as providências parecem ir totalmente contra as promessas. As providências de Deus são de trabalho em xadrez. Elas estão entrelaçadas. Na vida por vir, não haverá mais mistura. No inferno, não haverá nada além de amargo. No céu, nada além de doce. Mas nesta vida, as providências de Deus são misturadas. Há algo de doce nelas e algo de amargo. As providências são como a coluna de nuvem de Israel, que os conduziam em sua marcha, que era escura de um lado e clara do outro. Na arca foram colocadas a vara e o maná. Assim são as providências de Deus para seus filhos. Há algo da vara e algo do maná, para que possamos dizer como Davi: cantarei as misericórdias e julgamento. Quando José estava na prisão, havia o lado escuro da nuvem, mas Deus estava com José, era o lado claro da nuvem. Os sapatos de Asser eram de bronze, mas seus pés estavam mergulhados em óleo. Assim, a aflição é o sapato de bronze que aperta, mas há misericórdia misturada à aflição, pois ali está o pé mergulhado em óleo. A mesma ação, como vem da providência de Deus, pode ser boa, e como vem dos homens, pode ser má. Por exemplo, José sendo vendido ao Egito por seus irmãos foi mau, muito perverso, pois foi fruto da inveja deles. Mas como foi um ato da providência de Deus, foi bom, pois por esse meio Jacó e toda a sua família foram preservados vivos no Egito. Outro exemplo é quando Simei amaldiçoou Davi. Simei amaldiçoou Davi. Foi perverso e pecaminoso, pois foi fruto de sua malícia. Mas como sua maldição foi ordenada pela providência de Deus, foi um ato da justiça de Deus punir Davi e humilhá-lo por seu adultério e assassinato. Como a crucificação de Cristo veio dos judeus, foi um ato de ódio e malícia a Cristo, e a traição de Judas foi um ato de cobiça. Mas como cada um foi um ato da providência de Deus, então havia algo de bom nisso, pois foi um ato do amor de Deus em dar Cristo para morrer pelo mundo. Assim deixei claro para você a doutrina da providência de Deus nessas várias posições. Deixe-me agora falar algo por meio de aplicação. Primeiro, admire a providência de Deus. A providência de Deus mantém toda a criação sobre as rodas, ou então ela logo seria dissolvida e o próprio eixo do mundo se quebraria em pedaços. Se a providência de Deus fosse retirada por um momento, as criaturas seriam dissolvidas e correriam para seu nada inicial. Sem essa sábia providência de Deus, haveria ansiedade e confusão no mundo inteiro, assim como um exército quando é derrotado e disperso. A providência de Deus infunde conforto e virtude em tudo que desfrutamos. Nossas roupas não nos aqueceriam, nossa comida não nos nutriria sem a providência especial de Deus. E tudo isso não merece sua admiração pela providência? Segundo, aprenda calmamente a submeter-se à providência divina. Não murmure sobre coisas que são ordenadas pela sabedoria divina. Não podemos encontrar falhas nas obras da providência mais do que podemos nas obras da criação. É um pecado tanto brigar com a providência de Deus quanto negar sua providência. Se outras pessoas não agirem como gostaríamos que agissem, elas agirão como Deus gostaria que agissem. Sua providência é sua roda mestra que gira essas rodas menores, e Deus finalmente trará sua glória de tudo. Fiquei em silêncio, não abri a minha boca, pois tu és quem fez isso. Salmo 39, verso 9. Pode ser que às vezes pensemos que poderíamos organizar melhor as coisas se tivéssemos o governo do mundo em nossas mãos. Mas, infelizmente, se fôssemos deixados à nossa própria escolha, escolheríamos aquelas coisas que são prejudiciais para nós. Davi desejava sinceramente a vida de seu filho, que era o fruto de seu pecado,
mas se o filho tivesse vivido, teria sido um monumento perpétuo de sua vergonha. Vamos ficar contentes que Deus governe o mundo, aprenda a concordar com sua vontade e se submeter à sua providência. Alguma aflição lhe sobrevém? Lembre-se de que Deus vê o que é certo para você. Caso contrário, isso não aconteceria. Suas roupas não podem ser tão adequadas para você quanto suas cruzes. A providência de Deus pode às vezes ser secreta, mas é sempre sábia. E embora não possamos ficar em silêncio sob a desonra de Deus, ainda assim devemos aprender a ficar em silêncio sob seu desagrado. Terceiro, vocês que são cristãos, creiam que toda a providência de Deus conspirará ou contribuirá para o seu bem no final. As providências de Deus às vezes são obscuras e nossos olhos turvos e mal podemos dizer o que fazer com elas. Mas quando não conseguimos decifrar a providência, creiamos que ela trabalhará em conjunto para o bem dos eleitos. Romanos 8:28. As rodas de um relógio parecem mover-se contrariamente uma à outra, mas elas ajudam a avançar o movimento do relógio. Da mesma forma, as providências de Deus parecem ser rodas cruzadas, mas, apesar de tudo isso, elas levarão adiante o bem dos eleitos. Furar uma veia é em si ruim, mas, como previne a febre e cuida da saúde do paciente, é bom. Da mesma forma, a aflição em si não é alegre, mas dolorosa, mas o Senhor a transforma para o bem de seus santos. A pobreza matará de fome seus pecados e as aflições os prepararão para um reino. Portanto, cristãos, creiam que Deus os ama e que Ele fará as maiores providências para promover sua glória e seu bem. Quarto, que seja um antídoto contra o medo imoderado, que nada aconteça senão o que é ordenado pelo decreto de Deus e ordenado por sua providência. Às vezes tememos qual será o resultado das coisas quando os homens crescem em suas ações, mas não pioremos as coisas por nosso medo. Os homens são limitados em seu poder e não podem ir um fio de cabelo além do que a providência de Deus permite. Ele pode deixar o exército de Senaqueribe marchar em direção a Jerusalém, mas eles não atirarão uma flecha contra ela. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, lá estavam todos os cadáveres. Isaías 37:36. Quando Israel foi cercado entre Faraó e o Mar Vermelho, sem dúvida, alguns de seus corações começaram a tremer e eles se olharam como homens mortos. Mas a providência assim ordenou que o mar fosse uma passagem segura para Israel e um sepulcro para o Faraó e todo o seu exército. Quinto, que a misericordiosa providência de Deus cause gratidão. Somos mantidos vivos por uma providência que opera maravilhosamente. A providência faz nossas roupas para nos aquecer e nossa comida para nos nutrir. Somos alimentados todos os dias com a cesta de esmolas da providência de Deus. Que estamos com saúde, que temos uma propriedade, não é por nossa diligência, mas pela providência de Deus. Mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8:18. Especialmente se dermos um passo mais alto, podemos ver motivos para a gratidão, que nascemos e fomos criados em uma terra do Evangelho e que vivemos em um lugar onde o sol da justiça brilha, o que é uma providência sinalizadora. Por que não poderíamos ter nascido em lugares onde o paganismo prevalece? Que Cristo se fizesse conhecido a nós e tocasse nossos corações com seu Espírito quando passasse por outros. De onde vem isso, senão da providência miraculosa de Deus, que é o efeito de sua livre graça? Conforto em relação à Igreja de Deus.
A providência de Deus alcança de uma maneira mais especial sua igreja. Cante sobre uma vinha frutífera. Eu, o Senhor, a vigio, eu a rego continuamente. Eu aguardo de dia e de noite para que ninguém lhe faça mal. Isaías 27, versos 2 e 3. Deus rega esta vinha com suas bênçãos e a vigia por sua providência. Aqueles que pensam em arruinar totalmente a igreja devem fazê-lo em um momento em que não seja nem de dia nem de noite, pois o Senhor aguarda por sua providência noite e dia. Que conduta milagrosa da providência teve Israel! Deus os guiou por uma coluna de fogo, deu-lhes maná do céu e água da rocha. Deus, por sua providência, preserva sua igreja no meio de inimigos. Como uma faísca é mantida viva no oceano, ou um rebanho de ovelhas é mantido vivo no meio de lobos. Deus salva sua igreja estranhamente, dando misericórdias inesperadas à sua igreja quando ela não esperava nada além de ruína. Quando o Senhor restaurou seus exilados em Jerusalém, foi como um sonho. Nós nos enchemos de riso e cantamos de alegria. E as outras nações disseram: que coisas maravilhosas o Senhor fez por eles. Sim, o Senhor fez coisas maravilhosas por nós. Salmo 126, versos 1 a 3. Quão estranhamente Deus levantou a rainha Ester para preservar vivos os judeus, quando Amã conseguiu um mandado sangrento assinado para sua execução. Estranhamente, salvando exatamente da maneira que pensamos que ele destruirá. Deus opera às vezes por contrários. Ele levanta sua igreja ao rebaixá-la. O sangue dos mártires regou a igreja e a tornou mais frutífera. Êxodo 1, verso 12. Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. A igreja é como aquela planta da qual Gregório Nazianzeno fala: ela cresce cortando. Estranhamente, porque ele faz o inimigo fazer sua obra. Quando o povo de Amon e Moabe e o monte Seir vieram contra Judá, Deus colocou o inimigo um contra o outro. O Senhor fez com que os exércitos de Amon, Moabe e monte Seir começassem a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois de terem acabado com o exército de Seir, eles se voltaram uns contra os outros. Então, quando o exército de Judá chegou ao ponto de observação no deserto, havia cadáveres no chão até onde podiam ver. Nenhum inimigo havia escapado. Segundo Crônicas 20, versículos 22 a 24. Deus fez os traidores serem seus próprios traidores. Deus pode fazer sua obra pela mão do inimigo. Deus fez os egípcios mandarem embora o povo de Israel carregado de joias. A igreja é a pupila do olho de Deus e a pálpebra de sua providência diariamente a cobre e defende. Veja aqui o que pode nos fazer ansiar pelo tempo em que o grande mistério da providência de Deus será totalmente revelado a nós. Agora mal sabemos o que fazer com a providência de Deus e estamos prontos para censurar o que não entendemos. Mas no céu, veremos como todas as suas providências, doenças, perdas, sofrimentos, contribuíram para a nossa salvação. Aqui vemos apenas algumas peças escuras da providência de Deus, e é impossível julgar suas obras por peças. Mas quando chegarmos ao céu e virmos o corpo completo e o retrato de sua providência desenhados em suas cores vivas, será glorioso de se ver. Então, veremos como todas as providências de Deus ajudaram a cumprir suas promessas. Veremos uma maravilha e uma misericórdia nela. Amém.